A atuação do Corinthians foi muito ruim, errou muito passe, saída de bola. Alfinete, o Corinthians foi Corinthians. Não, eu sei que foi, mas assim... As grandes vitórias do Corinthians são assim. Mas esse gramado, então, assim, Sormani... o adversário, o Corinthians suportando. Perdeu o pênalti, fez o gol logo em seguida, se segurou. Assim, é que a gente tava falando agora há pouco, o Flamengo, a torcida gosta que jogue, ganhe e jogue bem. O Corinthians não é assim. Não é assim. O Corinthians não tem problema. Só para lembrar, que a Isa falou, o Corinthians tem um aproveitamento de 40% na Arena da Baixada de vitórias. São 14 vitórias do Corinthians, 10 do Atlético e 11 empates. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Agora vamos repercutir mais sobre esse Corinthians e Atlético Paranaense. O Timão consegue mais uma importante vitória na temporada. Vem embalado, né? Venceu agora no sintético, um gramado difícil, né? Nunca é fácil jogar lá, ainda mais no estado atual do estádio ali do Atlético Paranaense, né? Tá muito ruim mesmo, tá muito ruim. Mesmo assim o Timão foi lá, consegue vencer por 1-0, um golaço do Garro de fora da área. E a imprensa rasgou elogios, o Sormani, o Quesada, o Alfinete, todo mundo ali falou muito bem do Timão e daquilo que esperar para a sequência da temporada, tendo em vista que o Corinthians tem um elenco bem reduzido, né? Porém, um time muito capacitado para brigar por uma boa posição no Brasileirão e principalmente pelas Copas, que é onde certamente o Timão vai chegar muito forte. É isso que vamos ver a partir de agora. Deixa o like, inscreva-se e o link lá da placar estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Você sabia que Palmeiras e Corinthians são os únicos times que têm retrospecto positivo na Arena da Baixada? Tem mais vitórias do que o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Eu falo que no sintético o Corinthians deita e rola, Sormani. Eu falo. Só nesse, né? Eu falo. Aí, você vai dar No sintético, a bola pingando? o Corinthians Maurício não do tem... Vôlei. Falando que eu tô dando um dado. Eu O sou Corinthians não jornalista, tem- não sou? Ó, Então presta eu tô atenção. trazendo um dado. Presta atenção. Eu tô trazendo um dado, que Presta Palmeiras atenção. e Corinthians são os únicos times que têm retrospecto positivo na Arena da O Baixada. Corinthians não tem retrospecto negativo em nenhum gramado sintético do Brasil. Uau, Hã? uau. Aí, Quesada, como foi? Fofão. Atlético Paranaense 0, Fofão. 1 Corinthians ontem na Arena da Baixada. Antes do Levanta a jogo, bola, vôlei. coloca as imagens da torcida que o Quesada mandou pra gente. Ó, eu falei isso na transmissão ontem lá que eu fiz também. Não poderiam entrar ontem no estádio, né? Os marmanjos. Quer dizer, era entrada permitida apenas para crianças até 12 anos, mulheres, idosos e PCDs. Tanto para a torcida visitante, principalmente para a torcida local. Olha a torcida do Corinthians aí ontem, o que fez no estádio. Olha o que a torcida do Corinthians fez no estádio ontem, ó, Quesada. Presta atenção, Sormani! Olha o que a torcida do Corinthians fez ontem aí. Isso pra mim não era Não, Olha aí. e o mais impressionante é que Ó a é em mulherada. Curitiba, não é no interior do Paraná. No interior do Paraná tem muito torcedor de Corinthians, Palmeiras, E aí, São Paulo. Antes de vocês Nossa, darem a opinião mas de é vocês sobre impressionante, isso, porque em Curitiba tem menos. olha que legal Tem isso aí. bastante, mas menos. Ó, toda vez que o Santos vai lá, é desse jeito. Ó, só mulher? Não, tô dizendo que a arquibancada lota assim. Olha isso aí. E ó, eu queria falar uma coisa, aí Quesada, aí é uma crítica pra gente, hein? Eu falei ontem lá, a gente não pode usar, não deve usar a palavra punição pra isso aí. Isso aí não foi uma punição, não. Porque Procedimento. isso não é uma punição, hein? Exatamente. Não, aí é culpa nossa. A gente tem que achar um outro termo, porque o que aconteceu ontem lá Na na Arena verdade, da Baixada a gente tratou aqui ontem como uma reversão da punição. foi legal né? pra caramba. Foi muito legal. Então, o Corinthians venceu Eu acho legal, né? só com essa turma aí, em ambas as torcidas. Leandro Quesada. Agora estamos falando de pessoas educadas, né? Porque teve um jogo Ceará e Fortaleza também, colocaram só mulheres e elas saíram na porrada, né? Então, a gente também não achar que esse negócio da briga só é um ambiente masculino. A falta de educação... Mas é mais, né? Não, sim, porque tem mais homens frequentando os estádios do que mulheres, né? Mas é digno de aplauso. Eu acho que cada vez mais a gente deveria ter idosos, crianças e mulheres nos estádios, né? Olha isso. Isso é uma coisa linda, maravilhosa. Isso mostra a força da torcida corintiana, não precisa ficar toda hora Precisa nem falar. aqui falando, né? E a torcida do Atlético, que esteve lá também para apoiar o time, né? E em Buenos Aires, como é que tava? 300 As moças. pessoas, né? Hã?
300 flamenguistas. E em Curitiba? Olha só. 4 Aumenta mil. o som aí, Celu. Mostra aí a torcida do Corinthians. Nunca tinha visto uma torcida fazer isso, hein? Só mulher. É verdade. Eu nunca tinha visto porque nunca aconteceu Mas não também, interessa. né? Mas não interessa. Olha lá. Nossa, é maravilhoso. Isso aí. Gente, Foi muito legal isso aí. Isso foi muito bacana. Essa é coisa linda. E em Buenos Aires, como é que tava? Hã? Nada. Lanús já não é Como mais é que Buenos foi Aires, essa né? vitória Grande do... Buenos Aires. Lanús é o ABC ali de Buenos por Aires, aí. né? Então, Como foi essa vitória do Corinthians? A primeira coisa que eu queria falar era do gramado, né? O Santos, com razão, reclamou do gramado Ontem no tava duelo melhor, com... né? Deu uma O melhorada, Memphis reclamou deu uma ontem, né? melhorada, Quando ele sim. tá menos ruim, né? Deu uma melhorada, Sormani, mas pelo tamanho do Atlético Paranaense, por toda a estrutura que a gente elogia há tanto tempo, o Atlético tem que cuidar melhor do gramado e não é só pensar no rival. Né, é pensar nos jogadores do próprio time. Esse foi o gol do Garro, para mim, o melhor jogador em campo. A gente não vê a imagem completa, mas ele inicia a partida, ele inicia a jogada desse gol ainda no campo defensivo, e aí o Corinthians trabalha muito bem a bola e tal, e aí sobra aí uma falha de marcação, porque Sozinho, não né? tem ninguém ali, né? Muita gente entendendo que o Santos poderia ter defendido essa bola. Eu acho que é muito difícil fazer essa defesa, mas assim, em linhas gerais... o Corinthians venceu, é o que importa, mas o placar não foi justo, né? Porque Só o Atlético... o Atlético Paranaense deu 17 finalizações, foram 5-1 no gol, Olha tá? isso, ó, a bola não Isso entrava. é um lance louco, quase que o Ranieri faz gol contra e tal. Antes do gol do Corinthians, o Viveiros teve 2 oportunidades incríveis. O pênalti perdido, né? E o pênalti perdido, batido pelo Julimar. Ali o Corinthians venceu o jogo, mesmo estando 0-0. Ali foi uma pá de cal, não é, para que o Atlético não conseguisse vencer essa partida para manter 100% de aproveitamento, né? Porque o Atlético chegou com 2 jogos e 2 vitórias. Se tivesse vencido ontem, ele seria o líder absoluto do Campeonato Brasileiro nesse momento. Agora, um time razoável do Atlético que vai brigar ali por Sul-Americana, se conseguir ali fazer um pouquinho acima daquilo que a gente está imaginando, pega um G8 do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians fazendo aí um início de campeonato para ter um pouco mais de tranquilidade na reta final, porque não vai brigar pelo título. Mas o Alfinete ontem queria que eu jogasse time reserva, não foi? Não, eu defendia que era um time titular. Não, ele falou, não. Inclusive, Depois você reclama do Dorival. fiz a crítica aqui ao Memphis, falei que o Memphis, se é realmente corintiano, ele tem que ter jogado ontem, ele jogou, para jogar também no domingo contra a Portuguesa. Então, ontem a primeira etapa ele cumpriu e que cumpra a segunda etapa no Canindé. Mostra o que o Dorival falou. Só deixa eu fazer uma dessa observação, sequência. Vai. porque a gente elogiou, né? Vocês elogiaram também, e merecidamente a torcida do Corinthians, que é uma torcida visitante, que fez uma festa muito legal, né? A única Com- que fez isso no Brasil até hoje. Porque foi a única que, como visitante, porque já aconteceu isso em clássicos de Curitiba e Atlético Paranaense, mas foi a única visitante que teve a oportunidade de fazer fora do estado do Paraná. Mas queria também exaltar as mulheres, as crianças, os idosos, enfim, PCD da torcida do Claro, Atlético Paranaense a gente também, falou. né? Que também fez uma festa legal, tinham bandeiras aí atrás do gol. Mas não mais bonita que a do E Corinthians. eu vou fazer uma observação também. Eu Não também sei se quero o, fazer uma se o- depois. se o Quesada teve essa impressão, e você também, Alfinete. O gramado ruim prejudicou muito o Atlético Paranaense nesse jogo. Eu vi gente tropeçando, escorregando. Não, em alguns lances do time capitais. mandante. Só que eu acho que... Eu não gosto muito disso, tá? Talvez seja a primeira vez que eu vou falar isso. Eu acho que o Corinthians foi muito prejudicado por esse gramado. Porque o Atlético Paranaense joga nessa porcaria aí, com todo respeito, toda semana. E o Santos que foi lá, o Corinthians que foi lá. É um gramado que não tem condição de jogo, cara. Não tem condição de muito jogo ruim. esse gramado. Então, assim, eu achei que a atuação do Corinthians foi muito ruim. Errou muito passe, saída de bola. Alfinete, o Corinthians foi Corinthians, cara. Não, eu sei que foi, mas O assim... Corinthians, as grandes vitórias do Corinthians são assim. Mas esse Entendeu? gramado, São assim, Sormani... o time, o adversário, o Corinthians suportando. Perdeu o pênalti, fez Pá. o gol logo em seguida, se faz o gol. segurou. Assim, é que a gente estava falando agora há pouco, o Flamengo, a torcida gosta que jogue, ganhe e jogue bem. O Corinthians não é assim. Não. Não é assim. O Corinthians não tem problema. Só para lembrar, que a Isa falou, o Corinthians tem um aproveitamento de 40% na Arena da Baixada de vitórias. São 14 vitórias do Corinthians, 10 do Atlético e 11 empates. Palmeiras tem de 34. São 12 vitórias do Palmeiras, 9 do Atlético e 14 empates. Então,
São os dois únicos times mesmo, como a Isa falou, só com o desempenho. Quem tem o melhor desempenho? Corinthians. Em qualquer sintético. Bota qualquer um. Se fizer uma Libertadores só no sintético, quem vai ganhar? Quem? Corinthians! Bota o Dorival Júnior falando. Você vai entender o que eu falei ontem. Mas não é perder fisicamente, mas com certeza fisicamente nós não estaremos à altura da necessidade do jogo que nós teremos no domingo. Isso daí eu não tenho dúvidas. Nós não estamos habituados a jogarmos num gramado como esse. Pode ter certeza que amanhã a nossa recuperação, as dores, elas serão muito maiores do que se fosse jogado num gramado normal. Então isso é um ponto que eu não tenho dúvidas que vai ter um peso significativo na partida de domingo. E as nossas dificuldades vão ser ainda maiores. Por isso que eu bato muito na tecla que nós precisamos ter um elenco um pouco mais composto para que nós possamos, termos alternativas, o que a gente vem fazendo com frequência. Colocando um time quarta-feira, um time domingo, um time na quinta, um time no domingo, para que nós possamos ter pelo menos um time em campo recuperado. Isso é fundamental. E treinado. Eu acho que isso tem sido muito pontual de todos nós. As equipes foram com várias escalações em todas as partidas. Nós mudamos praticamente em todas elas. Raras foram as que nós conseguimos a mesma escalação. E a equipe nos respondeu positivamente. O cansaço da partida de hoje vai ser muito superior àquilo que aconteceu na partida de domingo, na partida anterior, a gente vê que a condição física do Corinthians realmente foi afetada, vai ser afetada, né? Até porque é muito desgastante jogar no sintético, ainda mais na condição que foi, né? Teve que fazer a viagem e tudo mais, enfrentar o time da Portuguesa, o bom time da Portuguesa, por sinal. Lembrando que essa partida será no Canindé, né? Ou seja, um jogo fora de casa aí no Paulistão. Porém, ainda assim, o Corinthians é favorito, tem um time bem melhor. Talvez o Bidon retorne nessa partida, apesar de eu achar bem improvável, né? Devem segurar o Bidon um pouco mais. O Garro fez uma boa partida contra o Atlético. Talvez inicie também. Porém, se o Bidon realmente voltar contra a Portuguesa, aí vai ser muito bom, porque vai ter o Garro ali descansado para o segundo tempo. Deixa o like, inscreva-se no canal e comente também o que vocês acharam dessa atuação do Corinthians. Gostei bastante, por sinal. É um jogo difícil, complicado, e se não for chorado, não é Corinthians. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!